Nesta monitoria, iremos abordar a farmacologia dos anestésicos locais, uma importante classe de fármacos na farmacologia de grande interesse na anestesiologia, mais especificamente, mas que aprendemos também aqui nas bases da farmacologia. Bem, para tanto, delineamos alguns objetivos que iremos cumprir ao longo desta monitoria. O primeiro deles diz respeito a resgatar os conhecimentos sobre as propriedades das células excitáveis, em especial o potencial de ação, para a compreensão do mecanismo de ação dos anestésicos locais, bem como utilizar a neurofisiologia como alicerce à compreensão do bloqueio neuronal. Também temos como propósito assimilar os conceitos da farmacocinética e farmacodinâmica aplicadas à farmacologia dos anestésicos locais, de modo a inferir as características clínicas relevantes para o uso adequado dessa classe de fármacos na anestesiologia. Também temos como objetivo reconhecer os aminoésteres e as aminoamidas, duas importantes classes de anestésicos locais, suas diferentes propriedades e implicações clínicas, de modo a orientar a escolha do anestésico adequado em cada caso e justificar as vantagens e desvantagens do uso desses fármacos. Também temos como objetivo, compreender, prever e ser capaz de justificar as indicações, os efeitos adversos, as contraindicações e a toxicidade dos anestésicos locais utilizados na prática clínica. Bem, fundamentalmente, é importante destacar que os termos analgésico e anestésico têm significados diferentes. Por definição, a analgesia diz respeito à ausência de sensibilidade dolorosa. São os analgésicos os inibidores específicos das vias da dor. Enquanto o termo anestesia significa ausência completa de sensação. A classe dos analgésicos, eles inibem seletivamente as vias de nocicepção, ou seja, são inibidores das vias da dor, enquanto que os anestésicos, esses são inibidores inespecíficos de todas as vias sensitivas. Ou seja, os anestésicos são inibidores das vias sensoriais, de um modo geral, ok? Em termos simples, a anestesia local refere-se à perda de sensibilidade em uma região bem delimitada do corpo. Então, diz respeito a um conjunto de substâncias químicas localmente aplicadas e que são capazes de inibir a percepção das sensações, inclusive a sensibilidade dolorosa. Assim como também o potencial de ação das fibras motoras também é bloqueado, impedindo assim o movimento. A propriedade de, digamos assim, excitabilidade elétrica da célula neuronal, que possibilita as células excitáveis, a comunicação com o sistema nervoso central é de fundamental importância quando vamos compreender o mecanismo de ação de um anestésico local, certo? Então, a iniciação do potencial de ação começa a partir de canais de sódio dependentes de voltagem, os quais precisam se abrir transitoriamente quando a membrana ela é despolarizada, ok? Então, em que consiste um bloqueio anestésico, feito por um anestésico local? Esses fármacos, eles atuam principalmente por bloqueio reversível dos canais de sódio dependentes de voltagem, inibindo a propagação dos potenciais de ação em todas as fibras nervosas, tanto aferentes quanto fibras eferentes, ou seja, tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras, inclusive também bloqueando as fibras autonômicas. Ao inibir a propagação do potencial de ação, impede a transmissão da informação para o sistema nervoso central. E as ações dos anestésicos locais, elas não são seletivas apenas para as fibras de dor, porque podem bloquear também todas as fibras sensoriais, bem como as fibras motoras e autonômicas, ou seja, as fibras do sistema nervoso autônomo. Então,
existe uma ordem de bloqueio funcional, um bloqueio diferencial, que iremos entender mais à frente o porquê desse bloqueio diferencial do ponto de vista da neurofisiologia, que consiste aqui numa ordem de bloqueio em que, primeiro, o sistema nervoso autonômico, ou seja, as fibras nervosas autonômicas, elas são bloqueadas primeiro, seguido do bloqueio da primeira dor, da segunda dor, também um bloqueio da temperatura, das sensações táteis, de pressão, também um bloqueio da função motora, por fim, né, que informa, né, a sensação de posição e estiramento. Então, essa é a ordem de bloqueio, ok? Funcional, diferencial do anestésico local. É importante relembrarmos, do ponto de vista das propriedades das células excitáveis, o conceito de potencial de ação e como ele se aplica ao entendimento do mecanismo de ação dos anestésicos locais. Bem, quando uma célula, né, não está transmitindo nenhum impulso, ela se encontra em seu potencial de repouso. No potencial de repouso, o intracelular dessa célula excitável ele é negativo, enquanto que o extracelular ele está positivo. O potencial de ação consiste justamente na alteração súbita e rápida, transitória, do potencial de repouso da membrana. Consiste em a gente inverter o potencial de repouso que percorre a membrana de uma célula excitável. Então, dois importantes íons estão envolvidos tanto no potencial de ação quanto no potencial de repouso. É o potássio e o sódio. O potássio é o íon que predomina no meio intracelular, enquanto que o sódio predomina no meio extracelular. Sob o ponto de vista iônico, um potencial de ação ele é causado por alterações temporárias na permeabilidade da membrana à difusão desses íons. Então, um potencial de ação ele possui três fases: a despolarização, o pico e a repolarização. Fisiologicamente, quando há um estímulo nervoso, né, uma pressão, um toque ou um estímulo doloroso, a fibra neuronal sofre uma excitação. Antes da despolarização, ocorre um aumento inicial do potencial de ação de membrana até um valor de potencial chamado limiar de disparo. O potencial limiar, quando alcançado, abre canais de sódio, que são regulados por voltagem, e desse modo causam um grande influxo, ou seja, uma entrada de sódio na célula, e essa fase é chamada de despolarização. Durante a repolarização, o intracelular ele fica mais positivo até alcançar o pico, essa inversão, né, do potencial de repouso da célula, né, gera um pico. É nesse momento, né, que a permeabilidade do sódio ele vai se reduzir, ok? E subitamente haverá um fechamento desses canais de sódio dependente de voltagem, e esse pico, né, alcançado aqui, vai, por sua vez, abrir canais de potássio dependentes de voltagem que causam a saída do potássio, ok, da célula, de modo a reduzir a eletropositividade da célula e provocar uma repolarização, ok? Então, primeiro, existe aqui um aumento inicial do potencial de membrana até atingir o limiar de disparo, né, seguido da despolarização com influxo e entrada de sódio pelos canais de sódio dependentes de voltagem. Ao atingir o pico, esses canais de sódio dependentes de voltagem fecham-se subitamente e ocorre uma abertura dos canais de potássio, né, para a saída do potássio e, consequentemente, reduzir a eletropositividade da célula e provocar a sua repolarização. O objetivo da repolarização é fazer com que a membrana neuronal retorne ao seu potencial de repouso, ok? Então, a repolarização sempre leva primeiro a uma fase anterior chamada de hiperpolarização. Então, quando ocorre a repolarização, né, essa repolarização vai até um certo, né, nível em que a gente tem uma eletronegatividade na célula tão importante, né, que é essa fase de hiperpolarização, ok? E essa fase de hiperpolarização é quando é o estado no qual o potencial de membrana ele é mais negativo do que o potencial de repouso. E na hiperpolarização, a célula não consegue se repolarizar, ok? Na hiperpolarização, a célula não consegue deflagrar um novo potencial de ação.
Então, aqui, ó, após a hiperpolarização, ela consegue novamente restabelecer o seu potencial de repouso. O período refratário é o tempo que se inicia após a geração do potencial de ação e segue durante o tempo em que a célula excitável não consegue produzir um novo potencial de ação. Esse processo, esse período, a gente vai denominar de período refratário, ok? Período no qual ela não consegue deflagrar um novo potencial de ação. O canal de sódio existe em 3 estados de conformação: um estado aberto, um estado inativo e um de repouso. Durante o potencial de ação, os canais de sódio dependentes de voltagem passam de uma conformação fechada para um breve período aberto, de modo a possibilitar a entrada de íons de sódio na célula e assim deflagrar a despolarização. O influxo de sódio resulta na despolarização da membrana e depois de alguns milissegundos o canal aberto muda a conformação para o estado inativo, interrompendo o influxo de sódio com a repolarização da membrana, né, que ocorre com a saída de potássio pelas aberturas dos canais de potássio. O estado inativo do canal de sódio dependente de voltagem retorna lentamente ao estado de repouso na membrana repolarizada. E esse período é conhecido, como já dito, o período refratário, ok? Que é o período no qual nenhum potencial de ação novo pode ser gerado por esta célula excitável, por este neurônio, por exemplo, ok? No que diz respeito ao modo de ação dos anestésicos locais, ou seja, a sua farmacodinâmica, uma vez que vimos como é a geração ou a condução de um impulso nervoso, então vamos ver como que os anestésicos locais agem para evitar que o impulso nervoso chegue até o sistema nervoso central. Ao bloquear os canais de sódio dependentes de voltagem, os anestésicos locais atuam alterando o potencial de repouso básico da membrana nervosa, também atua alterando o potencial de limiar, o nível de descarga, e diminui a taxa de despolarização, assim como prolonga a taxa de repolarização, evitando assim que um potencial de ação seja deflagrado e que a informação sensitiva ou motora ela seja conduzida até o órgão efetor ou até o sistema nervoso central, impedindo assim a percepção das sensibilidades, das mais variadas modalidades, né, de sensações. Bem, a susceptibilidade intrínseca das fibras nervosas é o que determina o bloqueio diferencial, uma propriedade importante dos anestésicos. Como os anestésicos locais são capazes de bloquear todos os nervos, suas ações não se limitam apenas à perda da percepção da sensação dos estímulos dolorosos, mas também de outras modalidades sensoriais e funcionais. Durante o início da anestesia local, os diferentes tipos de fibra dentro de um nervo periférico também são bloqueados em momentos distintos, em virtude da sensibilidade intrínseca ao bloqueio das fibras nervosas. As fibras nervosas diferem significativamente na sua susceptibilidade ao bloqueio dos anestésicos locais. Em geral, os anestésicos bloqueiam a condução mais rapidamente em neurofibras de pequeno diâmetro, como em comparação com as fibras de maior diâmetro. E isso quer dizer que, em parte, existe uma correlação entre a sensibilidade ao bloqueio produzido pelos anestésicos locais, né, que aumenta com a redução do diâmetro das fibras. Então, fibras de menor diâmetro são mais sensíveis ao bloqueio anestésico. Por exemplo, como os impulsos dolorosos nociceptivos são conduzidos por fibras delta e por fibras C, que são fibras de pequeno diâmetro, a sensação dolorosa é bloqueada mais rapidamente em comparação com outras modalidades sensitivas, como a modalidade tátil, de pressão, modalidade proprioceptiva, e em comparação com a função motora, já que essas fibras motoras e fibras relacionadas às funções proprioceptivas do tato, da pressão e dos fusos musculares são fibras de maior diâmetro, logo são, né, bloqueadas mais tardiamente, ok? São bloqueadas primeiro as fibras dos nervos autônomos, as fibras do tipo C, que são fibras pequenas e não mielinizadas, que transmitem sensações, né,
dolorosas. Então, tanto as fibras do sistema nervoso autônomo, que são bloqueadas primeiro, e as fibras C, as fibras de pequeno diâmetro não mielinizadas, que transmitem as sensações dolorosas, né? Seguido, por sua vez, das fibras delta de pequeno diâmetro e levemente mielinizada, que transmitem sensações de dor e temperatura, e só depois é que as fibras mais grossas e mielinizadas são bloqueadas, a exemplo, né, das fibras alfa, beta e gama, que transmitem sensibilidade postural, proprioceptiva, tátil, de pressão e estímulos motores. Então, a sequência geral de ocorrência de um bloqueio diferencial, seguindo a ordem de maior sensibilidade até aquelas fibras de menor sensibilidade ao bloqueio, segue a seguinte ordem. Primeiro, o bloqueio se dá nas fibras, né, autonômicas, depois bloqueio da primeira dor, fibras delta, em seguida o bloqueio da segunda dor, transmitido pelas fibras C, seguido, por sua vez, né, do bloqueio da sensibilidade térmica, o bloqueio da temperatura, do tato, da propriocepção, bloqueio da pressão, da posição, do estiramento, né, dos fusos neuromusculares, e, por fim, há um bloqueio do tônus da musculatura estriada esquelética, pelo bloqueio das fibras, né, motoras, as fibras eferentes, por último. No que diz respeito à química dos anestésicos locais, é importante destacar que os anestésicos locais podem ser estruturalmente classificados em anestésicos do tipo aminoéster e anestésico do tipo aminoamida. Então, temos anestésicos locais tipo éster e os anestésicos do tipo amida. Todos os anestésicos locais apresentam 3 domínios estruturais. Um grupo mais lipofílico, que é formado por um anel aromático ligado à cadeia desse composto, uma cadeia intermediária, que é constituída por um grupamento amida ou um grupamento éster, que permite a diferenciação e a classificação desses anestésicos, seja do tipo amida, seja do tipo éster, ok? E um grupamento ionizável, que é o grupo amina, uma amina terciária, que confere o caráter de base fraca a esses anestésicos locais, ok? É importante salientar que a lipossolubilidade e o grau de ionização, né, do anestésico, né, define a velocidade de início, a potência, a duração de ação e os efeitos adversos de determinados anestésicos locais, e, portanto, são características, né, de extrema relevância, né, do ponto de vista da química, né, desses anestésicos locais. Para ser efetivo, um anestésico local deve ser capaz de se difundir através da membrana plasmática. E essa capacidade de se difundir a membrana plasmática, né, se deve à lipossolubilidade do anestésico. Porque as membranas biológicas apresentam um interior hidrofóbico, lipofílico, em virtude da bicamada lipídica. Para tanto, o caráter lipofílico do anestésico local é de fundamental importância, pois a lipofilicidade da molécula do anestésico é que vai determinar a eficiência por meio da difusão através da membrana lipídica, né? E, consequentemente, a intensidade de sua ligação ao canal de sódio dependente de voltagem, ok? E o início de ação do bloqueio anestésico, que vai depender da entrada desse anestésico através da membrana plasmática dentro da fibra neuronal, onde se dará o bloqueio na porção interna do canal de sólido dependente de voltagem. A porção desse canal de sólido dependente de voltagem que está voltado para o intracelular da fibra neuronal é onde está o sítio de ligação para o bloqueio anestésico, ok? Bem, o grupo amina do anestésico, ele pode estar na sua forma protônica, com carga positiva, ok? Ou na sua forma não protônica, na sua forma neutra, não ionizada. Então, o anestésico local ele pode estar na sua forma básica, não protonada, ou seja, não ionizada, ou na sua forma ácida, protonada, ionizada, quando ela ganha um H+. E isso vai depender do pKa, da constante de ionização ácida das bases fracas, que varia de 7,5 a 10, e do pH do meio, ok? Então, a depender do pKa, do anestésico local e do pH do meio, isso será determinante para definir o grau de ionização desse anestésico local, ou seja, se ele estará predominando na sua forma ionizada ou não ionizada.
Lembrando que é a forma não ionizada, que é a forma molecular do anestésico local, mais lipofílico e, portanto, será capaz de atravessar a membrana plasmática. Então, o que será determinante para o início de ação do anestésico é a sua capacidade de atravessar a membrana plasmática mais rapidamente. Isso será definido pela sua fração não ionizada, ok? Então, isso é bem importante, né, porque o pKa será um fator determinante para a latência, ou seja, para o início de ação do bloqueio anestésico, como veremos. Bem, o sítio de ligação do anestésico local, como já dito, né, está lá no canal de sódio dependente de voltagem. Então, a ligação de um anestésico local ao canal de sódio dependente de voltagem vai depender da passagem do anestésico local através da membrana plasmática, que vai depender da lipofilicidade do anestésico, que é a sua forma não ionizada. Para atravessar a membrana plasmática, como já sabemos, o anestésico ele precisa estar na sua forma não ionizada, que é a sua forma mais lipofílica. Isso porque o sítio de ligação do anestésico está na porção intracelular do canal de sódio. Por isso, é necessário que o anestésico local, em sua forma molecular, ultrapasse a membrana plasmática para então se ligar ao canal de sódio, de modo a bloquear a neurotransmissão do potencial de ação neuronal. Então, a forma não protonada, a forma molecular, isto é, a forma não ionizada do anestésico local, é a que consegue difundir através da membrana plasmática para o compartimento intracelular da fibra neuronal. O pH ácido, portanto, do meio, reduz a absorção dos anestésicos locais, porque o anestésico local, por ser uma base fraca, será mais ionizado no pH ácido. E a forma ionizada é mais hidrofílica, ou seja, não consegue atravessar a membrana plasmática. Quando a forma molecular do anestésico local atravessa a bicamada lipídica da membrana celular, ao chegar no citoplasma, o anestésico local ele sofrerá no citoplasma da fibra neuronal uma ionização dentro do intracelular. Então, a forma ionizada já no intracelular é a que conseguirá interagir com o sítio de ligação no canal de sódio que está voltado para a parte interna da membrana celular da fibra neuronal, ok? Pois bem, então é importante destacar que a forma não protonada, ou seja, a forma molecular, é que favorece a difusão dos anestésicos locais ao compartimento intracelular. Então, aqui está a justificativa do porquê que o pH ácido reduz a absorção de anestésicos locais, porque o pH ácido favorece a ionização do anestésico local e a forma ionizada não consegue atravessar a membrana plasmática, logo não consegue iniciar o seu bloqueio. Já que é importante que o anestésico ele consiga entrar no intracelular para se ligar ao canal de sódio dependente de voltagem e o sítio de ligação do anestésico local está voltado para o intracelular dessa fibra neuronal, ok? Uma vez dentro da célula, esse anestésico local, ele passará por um processo de ionização, e essa forma ionizada catiônica é que vai conseguir interagir preferencialmente com o sítio de ligação intracitoplasmático do canal de sódio dependente de voltagem. Então, isso precisa ficar bem estabelecido. No que diz respeito à importância do pH, do pKa, na latência do anestésico local, é importante ressaltar que os anestésicos eles são bases fracas, e por serem bases fracas, né, o pKa do anestésico, né, que é a constante de ionização, que diz respeito, né, ao pH no qual a forma não ionizada do anestésico está presente em quantidade equivalente à forma ionizada. Ou seja, quando a fração não ionizada é igual à fração ionizada, é quando o pH do meio equivale-se ao pKa do anestésico local, ok? Então, quando se diz que o pKa do anestésico local é igual ao pH do meio, significa que esse anestésico local, né, tem a sua fração ionizada igual à fração não ionizada. Ou seja, há um equilíbrio entre a forma ionizada e não ionizada. As proporções relativas entre as formas não ionizadas e ionizadas é que será determinante, né, para o início de ação do bloqueio. E
essa proporção relativa entre a forma não ionizada e ionizada, ela será determinada justamente pelo pKa do anestésico e pelo pH dos líquidos corporais, especialmente o pH do plasma, ok? Bem, o pKa pode ser visto, né, como uma maneira efetiva de considerar a tendência dos compostos anestésicos, né, a existir na sua forma ionizada ou não ionizada em função do pH do meio. Em outras palavras, a gente diz que o pKa dos anestésicos locais é quem será determinante, né, para a quantidade do fármaco que estará existente na sua forma ionizada em um determinado pH. Bem, se considerarmos que o pH fisiológico, que é equivalente a 7,4, né, nesse pH fisiológico, todos os anestésicos locais apresentam-se na sua forma ionizada em maior proporção, visto que o pKa de todos os anestésicos é maior que 7,4, já que os anestésicos locais são bases fracas, né? Por outro lado, é importante destacar que, a depender do pKa de cada anestésico, a proporção da forma não ionizada e ionizada vai apresentar uma variabilidade, ok? Bem, lembrando que o pH fisiológico é 7,4, então a gente pode dizer que, se o pKa do anestésico for próximo ao pH fisiológico, a maior tendência de o anestésico estar na sua forma não ionizada, ou seja, na sua forma mais lipofílica. Quanto maior o pKa do anestésico em comparação ao pH do fármaco, maior a tendência de o anestésico ser ionizado. Lembre-se, o anestésico com maior fração não ionizada em pH fisiológico consegue atravessar a membrana plasmática da fibra neuronal e, com isso, alcançar mais rapidamente seu sítio efetor, que está no intracelular, de forma mais rápida. Considerando a lidocaína, por exemplo, um anestésico cujo pKa é 7,9, um pouquinho acima do pH fisiológico, por isso, 25% desse anestésico local, 25% da lidocaína, em pH fisiológico, estará na sua forma não ionizada, mas lipossolúvel. Se compararmos com a bupivacaína, que possui um pKa maior, ou seja, de 8,1, em pH fisiológico, restará apenas 15% da bupivacaína na sua forma não ionizada. Como sabemos que quanto maior o pKa em comparação ao pH fisiológico, mais ionizado estará o anestésico, pois quanto maior a fração ionizada, menos anestésico conseguirá atravessar a membrana plasmática da fibra nervosa e, portanto, vai demorar muito mais tempo para iniciar um bloqueio anestésico. No caso, a bupivacaína vai demorar mais tempo para iniciar um bloqueio anestésico do que a lidocaína, porque a lidocaína vai estar prevalecendo na sua forma não ionizada em comparação à bupivacaína, já que o pKa da lidocaína é mais próximo do pH fisiológico em comparação com a bupivacaína. Ok? Então, quanto mais próximo o pKa de um determinado anestésico for em relação ao pH fisiológico ou do meio onde ela foi administrada, mais rápido será o início do efeito do fármaco. Em suma, o pKa é diretamente proporcional à latência do anestésico. Quanto menor for o pKa, menor será a latência do anestésico, mais rápido será o início do bloqueio. E, por outro lado, quanto maior for o pKa, maior será a latência do anestésico. Mais tempo vai demorar para iniciar o bloqueio anestésico. Logo, o anestésico com maior pKa terá maior latência. Mais tempo será necessário para iniciar o bloqueio, uma vez que o anestésico com maior fração não ionizada em pH fisiológico alcança o seu sítio efetor de forma mais rápida, ok? Isso explica o fato de a lidocaína ter menor tempo de latência em comparação com a bupivacaína. É importante destacar que as características físico-químicas, como a estrutura do anel aromático e o comprimento da cadeia de hidrocarbonetos, é que determina a lipossolubilidade do anestésico local, e essa lipossolubilidade está diretamente relacionada com a potência do anestésico local. Então, drogas mais lipossolúveis penetram mais facilmente a membrana celular para exercer seu efeito,
Quanto mais potente, menor a quantidade de droga necessária para ocasionar o mesmo efeito farmacológico. Assim, a bupivacaína, por ser altamente lipossolúvel, é aproximadamente 4 vezes mais potente do que a lidocaína. E isso reflete, por exemplo, nas preparações comercialmente disponíveis, porque a bupivacaína, por ser mais potente, suas apresentações são em soluções de 0,1 a 0,5%, enquanto que a lidocaína é geralmente apresentada em soluções de 1 a 2%. A duração do efeito do anestésico sabe-se que ela é diretamente proporcional ao grau de ligação às proteínas teciduais. Então, quanto maior a ligação proteica, maior o tempo de duração do anestésico. Assim, como exemplo, o grau de ligação proteica da lidocaína é 65%, enquanto o da bupivacaína é 95%. Então, diante disso, pode-se prever que a bupivacaína possui maior duração de ação do bloqueio do que a lidocaína, que de fato ocorre. Bem, a aplicação de anestésico local em uma área altamente vascularizada resulta em absorção mais rápida e, portanto, níveis sanguíneos mais elevados desse anestésico. Sabe-se que a absorção, isto é, a passagem do anestésico, para a circulação sistêmica, reduz o efeito do anestésico, porque cada vez mais eu estou tirando o anestésico do local de aplicação. O objetivo do anestésico é justamente fazer o bloqueio loco-regional. Para tanto, deve-se manter o anestésico em contato com a fibra neuronal por mais tempo para a obtenção do efeito do anestésico de modo prolongado. Então, a redução do fluxo sanguíneo, se eu diminuo a perfusão sanguínea naquele local que foi administrado anestésico, eu estarei reduzindo a taxa de absorção sistêmica e, consequentemente, eu estarei prolongando o efeito do anestésico. As propriedades físico-químicas dos anestésicos locais são aquelas responsáveis por determinar, por exemplo, a potência, o início e a duração da atividade anestésica e, portanto, explicam suas características clínicas, por exemplo, a velocidade de ação, a latência, a potência, a duração e a toxicidade também. Quando utilizamos um anestésico local na clínica, são 3 as características que nos interessam diretamente. Primeiro, a potência de um anestésico local, que tem relação direta com a lipossolubilidade, ou seja, a potência é diretamente proporcional à lipossolubilidade do anestésico. A duração do efeito anestésico tem relação, por sua vez, com o grau de ligação proteica. Então, quanto maior o grau de ligação proteica, maior a duração do efeito anestésico, porque mantém o anestésico mais tempo ligado às proteínas teciduais. E, por fim, a velocidade de ação. O efeito se inicia mais rapidamente quanto maior a fração não ionizada do anestésico, ou seja, a latência, isto é, o tempo de início do efeito do anestésico, será menor quanto mais próximo for o pKa do pH do meio, a exemplo do plasma, por exemplo. Então, a latência é diretamente proporcional ao pKa do anestésico. Quanto menor o pKa, menor a latência, mais rápido o início do bloqueio. Temos aqui alguns exemplos. A bupivacaína, ropivacaína e a tetracaína possuem uma duração de efeito anestésico mais prolongado, tendo em vista que esses anestésicos possuem maior afinidade pela ligação às proteínas teciduais. Já a lidocaína, mepivacaína e prilocaína possuem início de bloqueio mais rápido, ou seja, menor latência. Isso porque o pKa da lidocaína, da mepivacaína e da prilocaína é mais próximo do pH fisiológico, ok? A bupivacaína e a etidocaína, assim como a tetracaína, são os anestésicos locais mais potentes, tendo em vista a elevada lipossolubilidade desses anestésicos, observados no coeficiente de partição da solubilidade lipídica desses anestésicos. A farmacocinética dos anestésicos locais é de extrema relevância, pois traz aplicações clínicas de grande utilidade. Primeiro, que a absorção ela vai ser influenciada pelo fluxo sanguíneo do local onde foi aplicado o anestésico. E, portanto, a vasodilatação aumenta a absorção do anestésico. Muitos desses anestésicos locais têm uma propriedade vasodilatadora,
o que por si só aumenta o fluxo sanguíneo local, aumenta a absorção do anestésico para a circulação sistêmica e, consequentemente, diminui a duração do efeito do bloqueio, ok? Já a vasoconstricção consiste, inclusive, numa manobra terapêutica para prolongar o efeito do bloqueio anestésico, porque a vasoconstricção reduz a perfusão sanguínea no local e diminui a absorção sistêmica do anestésico. Por outro lado, a distribuição, né, está diretamente relacionada com o grau de ligação tecidual e plasmático dos anestésicos. Então, quanto maior a lipofilicidade, maior a ligação tecidual do anestésico. E quanto maior o grau de ligação às proteínas teciduais, mais tempo esse anestésico vai permanecer no seu local de administração. A metabolização, por outro lado, vai depender da classe de anestésico local. Os anestésicos tipo éster sofrem metabolização plasmática por hidrólise pela ação das colinesterases plasmáticas e teciduais, a exemplo da butirilcolinesterase e da pseudocolinesterase. Já os anestésicos tipo amida sofrem metabolização hepática pela ação das CYP450, das enzimas do citocromo P450. Bem, a excreção, por sua vez, vai depender da atividade renal. Então, os metabólitos obtidos dos anestésicos ésteres e amidas são ambos excretados pelos rins. Agora iremos abordar o efeito do pH na captação do anestésico. Em tecidos mais inflamados, o pH ele é mais ácido. Esse pH mais baixo, né, ou seja, mais ácido, ioniza as moléculas do anestésico, aumentando assim a fração ionizada. E com isso haverá uma redução da capacidade do fármaco atravessar a membrana plasmática e iniciar o bloqueio. Logo, a redução da penetração do anestésico na fibra nervosa retarda o início dos efeitos do anestésico local. Além disso, aumenta a necessidade de doses maiores dos anestésicos para compensar essa ionização do fármaco em um local onde há uma ferida, por exemplo, ou em locais onde há um tecido inflamado. Assim sendo, em tecidos inflamados ou infectados, os anestésicos locais, eles são menos efetivos, certo? Agora iremos abordar o efeito da adição de um vasoconstrictor. A gente sabemos que uma maior perfusão tecidual aumenta a absorção anestésica para a circulação sistêmica e, consequentemente, reduz o tempo de contato do anestésico com as fibras nervosas e com o órgão-alvo do bloqueio anestésico. Isso porque a duração da ação do anestésico é proporcional ao tempo de contato da substância com o nervo. Com o uso do vasoconstrictor, se estará reduzindo o fluxo sanguíneo local, consequentemente, aumentando o tempo de retenção local do anestésico. Além de prolongar o efeito anestésico, se estará diminuindo os efeitos tóxicos deste fármaco. Desse modo, o vasoconstrictor desempenha dupla função. Ao reduzir a taxa de absorção, ele retém o anestésico no local desejado, como também permite que a taxa de metabolização acompanhe a taxa com que o anestésico é absorvido para a circulação, o que diminui os efeitos tóxicos sistêmicos. Por essa razão, as manobras usadas para conservar o fármaco em contato com o nervo no qual se deseja o bloqueio prolongam a duração da anestesia e vários benefícios podem ser obtidos com a adição de um vasoconstrictor a um anestésico local. Em primeiro lugar, ocorre um aumento localizado da captação neuronal, da captação do anestésico pelo neurônio, devido às concentrações teciduais locais estarem mais altas e sustentadas, que podem corresponder clinicamente a um bloqueio local regional de maior duração, o que possibilita uma anestesia adequada para procedimentos mais prolongados. Além disso, na inflamação, o que ocorre, com a vascularização do tecido? Há um aumento da perfusão tecidual, o que diminui o tempo de permanência do anestésico nesse local. Consequentemente, maior será a dose de anestésico necessária para produzir a anestesia adequada em um tecido inflamado. Mas com o uso de vasoconstrictor, eu consigo fazer com que esse anestésico permaneça por mais tempo no local, onde se deseja produzir a anestesia. Então, é bem importante, que o aumento da vascularização local aumenta a absorção sistêmica, e esse aumento da absorção sistêmica é responsável tanto pelos efeitos tóxicos, quanto pela diminuição do efeito do bloqueio anestésico. Um vasoconstrictor, exemplo da epinefrina, adrenalina ou felipressina,
né, atuam de modo a reduzir o fluxo sanguíneo local, fazendo uma vasoconstricção, aumentando a resistência vascular e diminuindo assim o fluxo sanguíneo. Isso aumenta, né, o tempo de retenção do anestésico naquele local onde foi injetado e prolonga assim o efeito do anestésico, assim como diminui os níveis tóxicos desse anestésico na circulação sanguínea sistêmica, ok? Então, o uso de vasoconstrictores tem uma vantagem importantíssima. A adição de epinefrina à solução anestésica local pode prolongar o bloqueio anestésico, aumentar a intensidade do bloqueio e diminuir a absorção sistêmica desse anestésico. Os efeitos vasoconstrictores produzidos pela epinefrina aumentam o tempo de ação dos anestésicos locais pela antagonização dos efeitos vasodilatadores inerentes aos anestésicos locais, diminuindo assim, consequentemente, a absorção sistêmica. Então, são vantagens da utilização de vasoconstrictores, né, junto com anestésicos locais, o aumento do tempo de permanência do anestésico local, né, lá na região onde foi aplicada, o aumento da duração do efeito anestésico, a redução da quantidade de aplicações de doses, diminui a taxa de absorção e, consequentemente, reduz os efeitos tóxicos sistêmicos. São desvantagens de não utilizar um anestésico local junto com o vasoconstrictor, a necessidade de suplementação anestésica, potencial aumento de intoxicação sistêmica e a indução anestésica ineficaz, além do maior índice de sangramento no local. Também há contraindicações para o uso da adrenalina como vasoconstrictor. Sabe-se que a epinefrina ou adrenalina é uma catecolamina que tem efeitos simpático-miméticos diretos, ativando os adrenoceptores alfa e beta adrenérgicos. Os efeitos cardíacos diretos da adrenalina incluem o aumento da força de contração, que é o inotropismo positivo, o aumento da frequência cardíaca, que é o cronotropismo positivo, e desse modo aumenta o trabalho cardíaco, agravando quadros de angina instável, quadros de infarto agudo do miocárdio e de insuficiência cardíaca. Portanto, são contraindicações absolutas ao uso da adrenalina como vasoconstrictor de anestésicos locais, a angina instável, o infarto agudo do miocárdio a menos de 6 meses, cirurgias de revascularização recente, assim como AVC recente, ok? Então, são contraindicações ao uso da adrenalina junto a vasoconstrictores, a angina instável, o infarto agudo do miocárdio há menos de 6 meses, cirurgia de revascularização recente ou AVC recente, né, a insuficiência cardíaca intratável ou não controlada, arritmias, hipertireoidismo e diabetes mellitus não controlada, assim como o feocromocetona, ok? A ação da adrenalina em receptores beta-2 hepáticos induz a gliconeogênese. Isso aumenta os níveis glicêmicos, causando uma hiperglicemia em pacientes com diabetes mellitus não controlada. Por isso, a contraindicação. Ok? E no caso do hipertiroidismo, ocorre um aumento da sensibilidade cardíaca às catecolaminas, pelo excesso de hormônios, né, tireoidianos. E o feocromocitoma é um tumor da medula suprarrenal hipersecretor de catecolaminas. Todas essas condições podem ser agravadas com a adição da epinefrina, né, junto com um anestésico local. São contraindicações relativas ao uso de vasoconstrictores, porque vai depender de cada caso, o uso de antidepressivos tricíclicos, o uso de inibidores da monaminoxidase, né? Porque os antidepressivos tricíclicos aumentam os níveis de norepinefrina e serotonina no sistema nervoso central. E o uso da epinefrina, que também é uma catecolamina, pode agravar esses efeitos simpáticos. O uso de inibidores da monaminoxidase aumenta os níveis de catecolaminas, que poderia ser agravado com a dose adicional de uma adrenalina junto a um anestésico local. O uso de bloqueadores adrenérgicos não seletivos e o uso de cocaína, que é um simpático mimético de ação mista, né? Em todas essas situações, a adrenalina poderia provocar alguma interação medicamentosa e, desse modo, poderia ser uma contraindicação relativa. Ok? Bem, a felipressina é um importante vasoconstrictor que é utilizado como aditivo de um anestésico local denominado prilocaína. A felipressina, né, ela é utilizada para os casos em que a epinefrina é contraindicada. Então, a felipressina é uma opção mais segura. Ela atua ativando o receptor V1 de vasopressina na musculatura lisa dos vasos, fazendo, portanto, uma vasoconstricção. A felipressina é um vasoconstrictor análogo sintético do hormônio vasopressina, que é um hormônio antidiurético, que apresenta uma semelhança com a ocitocina.
e dessa forma a felipressina pode provocar contrações uterinas e, portanto, deve ser evitadas em pacientes grávidas. Já o bicarbonato, ele é utilizado também com a finalidade de aumentar a efetividade do bloqueio anestésico. O bicarbonato adicionado aos anestésicos locais aumenta o pH do meio. Por quê? Porque ele forma um sistema tampão e, consequentemente, haverá uma maior proporção de anestésico na sua forma não ionizada, o que aumenta a velocidade de início da anestesia, reduz a latência do anestésico. Porém, a adição excessiva de bicarbonato pode levar à precipitação do anestésico local, porque a forma não ionizada é menos solúvel em um meio aquoso. A epinefrina ou adrenalina e a clonidina têm papel importante, né, como adjuvantes anestésicos. Por quê? A epinefrina adicionada à solução anestésica local parece desempenhar, para além das suas propriedades vasoconstrictoras, também um efeito analgésico direto por meio da interação com receptores alfa-2 na medula espinhal. A clonidina, que é um agonista seletivo de receptor alfa-2, também é utilizada para produzir uma analgesia sinérgica por meio de receptores adrenérgicos supraespinhais e espinhais presentes, né, nesses locais, que são os receptores alfa-2. A clonidina também atua produzindo efeitos inibidores diretos sobre a condução nervosa periférica das fibras A e das fibras C. O efeito de ativação do receptor alfa-2 na produção da analgesia é justificado porque, ao agir em receptores alfa-2 na substância gelatinosa lá no corno dorsal da medula espinhal, onde tem efeito de aumentar a acetilcolina e suprimir a liberação da substância P do glutamato, agindo lá no portão da dor, que é a substância gelatinosa, ok? No que se refere a toxicidades anestésicos locais, é importante ressaltar que esses são fármacos que podem ser tóxicos de acordo com a dose aplicada e com o grau de absorção sistêmica desses anestésicos. Então, a toxicidade clínica está relacionada aos efeitos dos anestésicos em outras membranas excitáveis, a exemplo do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular, pois, além de bloquear a condução dos axônios do sistema nervoso periférico, os anestésicos locais interferem na função de todos os órgãos nos quais há transmissão e condução de impulsos elétricos nas células excitáveis, dependentes de canais de sódio regulados por voltagem. Então, o risco acarretado por essas reações adversas será proporcional à sua concentração atingida na circulação sistêmica. No sistema nervoso central, o anestésico local pode provocar sedação, inquietude, tremor, contrações musculares espasmódicas, convulsões tônico-clônicas, depressão dos centros cardiovasculares e respiratório, além de óbito. Também pode provocar no sistema cardiovascular, né, uma redução da excitabilidade elétrica pelo bloqueio da condução elétrica, né, justamente porque os anestésicos locais vão bloquear os canais de sódio regulados por voltagem presente lá nos cardiomiócitos, ok? E no tecido elétrico de condução do coração. Então, vai provocar uma redução da força de contração e uma redução da frequência cardíaca, ok? E também temos as reações de hipersensibilidade, a alergia. As reações alérgicas, elas são muito mais comuns com anestésicos do tipo éster, os aminoésteres, devido justamente à produção de um alérgeno chamado de PABA, ácido para-aminobenzoico. E também a alergia ao sulfito se deve à presença desse composto em anestésicos locais que apresentam vasoconstrictores, porque os vasoconstrictores eles precisam ser conservados com o uso do sulfito, e o sulfito pode desencadear reações alérgicas. Em relação aos métodos de administração, a gente tem aqui alguns tipos, a exemplo da anestesia de superfície, a anestesia infiltrativa, a anestesia por bloqueio do nervo duplexo nervoso, a anestesia espinhal, epidural, subaracnoide e a anestesia pulpar. A anestesia de superfície ela é utilizada, né, em superfícies como nariz, boca, trato geniturinário. A lidocaína, a xilocaína é um anestésico bastante utilizado com essa finalidade de anestesia tópica e a benzocaína também. Os riscos de toxicidade sistêmica são maiores quando utilizados esses anestésicos em áreas extensas ou em áreas onde há perda da integridade da pele, como em queimaduras. Portanto, é contraindicado o uso desses anestésicos em áreas, por exemplo, né, de queimaduras devido aos efeitos tóxicos pela maior absorção sistêmica. Já a anestesia infiltrativa, a injeção é feita diretamente nos tecidos, de modo que
O anestésico ele se espalha e atinge os ramos terminais, as terminações nervosas, usadas em pequenos procedimentos cirúrgicos. Esse tipo de anestesia é muito superficial e atua apenas na pele. Há necessidade de utilizar doses maiores de fármacos para anestesiar áreas comparativamente pequenas. Já na anestesia do bloqueio do nervo, o anestésico local ele é injetado próximo aos troncos dos nervos, como o plexo braquial, nervos intercostais ou nervos dentários, para produzir perda de sensibilidade periférica, né, usada em cirurgia, na odontologia, e é necessária menor quantidade de anestésico local do que para anestesia infiltrativa. A anestesia espinhal, o anestésico ele será injetado no espaço subaracnoide, contendo o líquido cefalorraquidiano, e atua nas raízes dos nervos espinhais ou bloqueando diretamente níveis medulares. Então, por vezes associado à glicose, eu posso utilizar a glicose para tornar o anestésico mais hiperbárico, para que a distribuição do anestésico local, por exemplo, possa ser controlada no líquido cefalorraquidiano. Os efeitos adversos da anestesia espinhal incluem, por exemplo, a hipotensão em razão do bloqueio simpático e a retenção urinária pós-operatória, devido ao bloqueio da descarga autonômica pélvica. A anestesia epidural, por sua vez, o anestésico ele vai ser injetado no espaço epidural, lá entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral. E na anestesia epidural, o bloqueio será apenas das raízes espinhais. A anestesia pulpar, por sua vez, ela é utilizada em procedimentos odontológicos de rotina. Aqui darei uma ênfase maior ao bloqueio do neuroeixo. O bloqueio de neuroeixo consiste justamente na raquianestesia. Sabe-se que, nesse caso, a administração do anestésico será no líquido cefalorraquidiano, ou líquido cérebro-espinhal, também conhecido como LCR, situado no espaço subaracnoide, entre a dura mater e a aracnoide, lá no saco dural, principalmente. Sabe-se que a medula tem limite caudal a nível do disco intervertebral L2. Esse é o limite inferior da medula. Para que precisamos saber disso? Para evitar lesionar essa medula durante uma punção lombar, ok? Bem, ainda há, em cerca de 10% dos adultos, né, casos em que a medula ela termina a nível de L3. Logo, é importante destacar que, na rotina, a punção lombar deve ocorrer abaixo do nível L3. Os anestésicos locais administrados neuroaxialmente, isto é, a raquianestesia, ela causa um bloqueio também do estímulo simpático, sensorial e motor. A raquianestesia ela ocorre por ação direta do anestésico local na medula espinhal, e o nível do bloqueio depende de vários fatores, dos quais a baricidade, ou seja, a densidade do anestésico, a posição do paciente e a dose são os mais significativos. O que seria a baricidade? A baricidade ela diz respeito à densidade do anestésico local em comparação com a densidade do líquido cefalorraquidiano, do LCR. A baricidade determina a capacidade de haver dispersão desse anestésico e o sentido que vai ocorrer essa dispersão, se é no sentido cranial ou no sentido caudal. Ou seja, a baricidade é que vai determinar a direção do deslocamento do anestésico no LCR. O anestésico hipobárico tem uma densidade abaixo, inferior em comparação à densidade do LCR. As soluções hipobáricas, portanto, tendem a migrar em região cranial, porque o LCR vai ser mais denso do que essa solução de anestésico. E desse modo, vai bloquear níveis mais superiores da medula. Já o anestésico isobárico, a sua densidade é igual à densidade do LCR. As soluções isobáricas permanecem nas proximidades do local onde foram injetados o anestésico e lentamente dispersam em todas as direções. Já o anestésico hiperbárico, a densidade do anestésico é superior à densidade do LCR. E assim, as soluções hiperbáricas tendem a acumular-se nas regiões distais, bloqueando níveis mais inferiores da medula, níveis mais caudais, e a glicose ela pode ser adicionada ao anestésico a fim de tornar a solução mais hiperbárica. Já no que concerne a posição do paciente durante e depois da realização do bloqueio, tem uma importância na dispersão do anestésico e tem relação justamente com as curvaturas anatômicas da coluna vertebral. As curvaturas terão influência, sobretudo, quando o paciente estiver deitado, podendo limitar ou facilitar a dispersão em sentido cranial do nível do bloqueio.
Desse modo, a posição do paciente e a escolha do anestésico local com baricidade apropriada são cruciais ao sucesso do bloqueio de neuroeixo. A maioria dos efeitos colaterais dos anestésicos espinhais é decorrente do bloqueio simpático produzido pelo anestésico local que bloqueia as fibras simpáticas das raízes dos nervos espinhais, sendo as repercussões do sistema cardiovascular as mais importantes, especialmente a hipotensão secundária à raquianestesia, devido à vasoplegia, né, que é secundária ao bloqueio simpático, que pode ser bem tolerada, né, em bloqueio com níveis mais baixos de anestesia e nos pacientes sem comorbidades cardiovasculares. A hipotensão, que é um quadro bem importante, que pode gerar inclusive ataque cardíaco reflexa, e é perigosa em pacientes, por exemplo, com arritmias ou com doenças cardiovasculares. Essa hipotensão secundária à raquianestesia, ela pode ser revertida com fármacos simpático-miméticos, a exemplo da fenilefrina, que é um agonista alfa-1 seletivo, ou a efedrina, que é um simpático-mimético de ação mista. O que ocorre com a fenilefrina, quando administrada, é um aumento da resistência vascular periférica devido à vasoconstricção mediada pela sua atividade agonista alfa-1 seletivo. Essa vasoconstricção das arteríolas, né, feito pela fenilefrina, aumenta a resistência vascular periférica e, consequentemente, aumenta a pressão arterial, corrigindo a hipotensão. Enquanto que a constricção das veias aumenta o retorno venoso e, consequentemente, aumenta o débito cardíaco, também assim elevando a pressão arterial. A efedrina também tem efeito em todos os receptores adrenérgicos e atua aumentando a liberação de norepinefrina, consequentemente tem um efeito hipertensor. Desse modo, a hipotensão induzida pelos anestésicos é revertida. A divisão clássica dos anestésicos locais é baseada nas suas características químicas. A ligação molecular que existe nos anestésicos tipo éster, por exemplo, no caso dos aminoésteres, ela é mais fácil de ser quebrada, hidrolisada. Por isso, os ésteres eles são mais instáveis. Os ésteres são metabolizados rapidamente no plasma e nos tecidos. São hidrolisados pela ação da enzima ou das enzimas esterases plasmáticas teciduais, como as colinesterases, a exemplo da butirilcolinesterase ou da pseudocolinesterase. E então os ésteres são convertidos em metabólitos inativos, né, que podem ser excretados pela via urinária, e, consequentemente, os anestésicos tipo éster têm uma meia-vida mais curta, porque é rapidamente metabolizado, ok? Em comparação aos anestésicos do tipo amida. Além disso, é importante destacar que os aminoésteres estão envolvidos em reações alérgicas muito mais frequentemente, ok? Justamente devido à produção de um metabólito potencialmente alergênico, que é o PABA, o ácido para-aminobenzoico. O metabólito do éster, que resulta da produção do ácido para-aminobenzoico, PABA, esse alérgeno importante, faz dos ésteres os principais anestésicos responsáveis por reações alérgicas. E em pacientes com deficiência de colinesterases plasmáticas, com deficiência de pseudocolinesterase, o bloqueio anestésico vai se prolongar por muito tempo, porque esses anestésicos não serão metabolizados da forma correta, porque as suas esterases plasmáticas estarão, digamos assim, incapazes de metabolizar esses aminoésteres, ok? Podendo, inclusive, aumentar o efeito tóxico. Por outro lado, as aminoamidas, os anestésicos tipo amidas, são mais estáveis. Geralmente apresentam uma duração de ação mais prolongada do que os anestésicos locais do tipo éster. Os anestésicos tipo amida, eles são metabolizados no fígado por enzimas do citocromo P450 e os metabólitos são eliminados pelos rins. Ao contrário dos anestésicos do tipo éster, as amidas são relativamente isentas de reações alérgicas. Reações alérgicas com amidas são raras. Apesar de as amidas terem o menor potencial de provocar alergia em comparação com os ésteres, algumas preparações de anestésicos locais do tipo amida podem conter, né, uma substância chamada de metilparabeno, que não faz parte do anestésico. Né? Ela tem o metilparabeno uma estrutura similar ao PABA, e o metilparabeno pode ser uma causa de alergia. Esse composto, né, semelhante ao PABA, o metilparabeno, ele é usado para conservante bacteriostático, utilizado para preservar o anestésico. Além disso, em pacientes, por exemplo, que tenham insuficiência hepática, as amidas são contraindicadas devido ao efeito prolongado, justamente porque esse anestésico aminoamida, ele seria metabolizado no fígado,
Mas um paciente portador de insuficiência hepática não vai conseguir metabolizar esses anestésicos locais do tipo amida, e, consequentemente, haverá um efeito prolongado do bloqueio anestésico e maior risco de toxicidade sistêmica, já que esse fármaco tenderá a permanecer por mais tempo na sua forma ativa na circulação sistêmica. E, portanto, a gente tem que preferir fármacos, por exemplo, aminoésteres, ok? Ou, se os aminoésteres forem contraindicados, também pode-se utilizar em pacientes com insuficiência hepática a articaína, ok? Como veremos na sequência. Bem, neste momento iremos abordar a classe dos anestésicos locais do tipo aminoésteres, as características de cada anestésico pertencente a esta classe. Para conseguirmos apenas com o nome do anestésico diferenciar se é um aminoéster ou um aminoamida, é importante lembrar dessa dica prática. Como regra mnemônica, todos os anestésicos locais do grupo éster têm apenas uma letra I na composição da palavra. Aminoéster tem apenas uma única letra I. Logo, todos os anestésicos locais do tipo éster, na sua palavra, na composição da palavra, terá apenas uma letra I. A exemplo da cocaína, procaína, cloroprocaína, tetracaína e benzocaína. Ok? Vamos começar com a cocaína. A cocaína é o protótipo e o único anestésico local de ocorrência natural. Possui uma ligação éster. O uso clínico atual da cocaína limita-se, em grande parte, à anestesia tópica para procedimentos otorrinolaringoscópicos, em que há necessidade de uma intensa vasoconstricção produzida pela cocaína e pode servir para reduzir sangramento. No entanto, a toxicidade e o uso abusivo da cocaína reduziram drasticamente as aplicações clínicas. Hoje, praticamente, ela não é utilizada como anestésico local. Os seus efeitos tóxicos incluem a adicção, a dependência, a euforia, o bloqueio da recaptação da norepinefrina, aumentando os níveis de norepinefrina nas fendas sinápticas, aumentando a atividade simpática, resultando em hipertensão arterial, taquicardia, midríase, por exemplo. A cocaína ela é derivada da folha de coca, da Erythroxylum coca. A procaína, por outro lado, é um anestésico local, também do tipo éster, de curta duração, né, em relação ao seu efeito anestésico, e de pequena penetração no tecido. Em virtude de sua baixa lipossolubilidade, isso explica a baixa potência da procaína, que é rapidamente removida do seu local de administração pela circulação sanguínea. Na corrente sanguínea, a procaína é rapidamente degradada pela ação da pseudocolinesterase plasmática. No passado, a procaína era utilizada primariamente na infiltração, na raquianestesia, e atualmente ela foi superada por anestésicos mais modernos. A metabolização da procaína resulta no ácido paraminobenzoico, o PABA, sendo o responsável principal pelas reações alérgicas envolvendo os anestésicos locais do tipo aminoésteres. A cloroprocaína, por outro lado, é um derivado clorado da procaína, cujas principais propriedades são início de ação rápido e curta duração dos seus efeitos. Devido à baixa potência e um metabolismo muito rápido pelas colinesterases plasmáticas, ela pode ser utilizada em concentrações relativamente altas, tendo menor potencial sistêmico de causar efeitos adversos. A metabolização da cloroprocaína produz o metabólito do PAB, o ácido paraminobenzoico, oferecendo assim um risco de alergia. Hoje ela não é tão utilizada com essa finalidade de anestesia epidural e raquidiana. Existem outras opções mais interessantes, no caso da classe das aminoamidas, ok? A tetracaína, por outro lado, é um potente anestésico local aminoéster, é o mais potente, caracterizado por um início de ação lento e uma longa duração da ação. A elevada potência e longa duração de ação resulta de sua elevada lipofilicidade, e esse elevado caráter lipofílico promove uma interação mais prolongada com o seu sítio de ligação no canal de sódio, dependendo de voltagem, desse modo determinando uma maior potência. A tetracaína é lentamente metabolizada em comparação aos outros ésteres anestésicos locais comumente usados, e ela pode ser utilizada na anestesia espinhal ou como anestésico tópico. Ela também produz o metabólito PABA, por ser pertencente à classe dos aminoésteres, ok? E pode ter uma toxicidade significativa em grandes volumes. A benzocaína, por outro lado, ela é um anestésico local de altíssima lipofilicidade,
ou seja, ela é altamente lipofílica, né? E esse caráter lipofílico elevado da bezocaína conferiu a ela uma aplicação unicamente, exclusivamente, como anestésico tópico para superfícies com pele e mucosas. A bezocaína ela pode causar a meta-hemoglobinemia, né, que pode ocorrer após minutos ou horas depois da aplicação da bezocaína tópica. A bezocaína ela é um agente oxidante do ferro da hemoglobina e por isso atua convertendo o ferro ferroso em ferro férrico, ok? Desse modo, a hemoglobina ela é transformada em meta-hemoglobina. E ao converter a hemoglobina em meta-hemoglobina, isso torna ela pouco efetiva para transportar oxigênio. Isso pode gerar cianose, por exemplo, e intoxicação. As reações alérgicas associadas à bezocaína estão relacionadas à produção do metabólito PABO, o ácido para-aminobenzoico, ok? Agora iremos abordar a classe das aminoamidas e, como regra mnemônica, para identificar apenas com o nome do anestésico. Se ele é um amida, né, podemos observar o seguinte: aminoamida tem duas letras I na sua palavra, ok? Na composição da palavra, portanto, temos que observar que as aminoamidas terão duas letras I na palavra, assim como a articaína, lidocaína, prilocaína, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína e amebivacaína. Iremos começar com a articaína. Então, a articaína possui características moleculares bem distintas, bem diferenciadas. Ela é um anestésico do tipo aminoamida que possui um anel tiofeno, a presença do enxofre, em lugar do anel benzênico, conferindo assim maior lipofilicidade, o que faz da articaína um anestésico potente com ótima capacidade de penetração dos tecidos. A articaína ela é um anestésico que apresenta uma duração intermediária do seu efeito e também um rápido início de ação, ok? Devido ao seu baixo pKa. O pKa da articaína é 7,8, o que faz com que o seu tempo de latência seja reduzido. Além disso, a articaína é o único anestésico local do grupo amida que também possui um grupamento éster, ok? Então, a articaína, apesar de ser uma amida, possui um grupamento éster em sua molécula. Assim, isso confere à articaína a possibilidade dela ter duas vias de metabolização possíveis, seja a metabolização hepática, seja a metabolização pelas colinesterases plasmáticas e teciduais. Essas duas vias podem degradar a articaína, metabolizar a articaína. Portanto, em pacientes com insuficiência hepática, pode-se utilizar a articaína, porquanto, embora esse anestésico seja do grupo amida, a articaína também é metabolizada por esterases plasmáticas, assegurando assim menor toxicidade, ok? Além disso, a articaína pode causar meta-hemoglobinemia pela oxidação do ferro ferroso a ferro férrico, convertendo a hemoglobina em meta-hemoglobina, ok? Desse modo, diminui a capacidade de transporte de oxigênio, certo? Ela é um agente anestésico bastante utilizado na odontologia. A lidocaína é um anestésico local mais comumente utilizado. É um fármaco amida de lipofilicidade moderada e a lidocaína possui ação vasodilatadora local. A lidocaína foi o primeiro anestésico amplamente usado e permanece hoje em dia sendo o mais utilizado na clínica. A lidocaína pode ser indicada para uso tópico, para anestesia por infiltração, bloqueio de nervos periféricos e anestesia neuroaxial, subaracnoide e peridural. A lidocaína possui início de ação rápido devido ao seu baixo pKa e, por isso, maior fração de fármacos da lidocaína encontra-se na sua forma não ionizada. Ademais, a duração da sua ação é intermediária. Por ela possuir uma ação vasodilatadora local, ela é muito administrada com vasoconstrictor, a exemplo da epinefrina. A lidocaína é um anestésico local também com propriedade antiarrítmica de classe 1. A lidocaína tem uma propriedade antiarrítmica devido ao mecanismo de bloqueio dos canais de sódio lá nos cardiomiócitos. A lidocaína, ao ser metabolizada, ela também produz um metabólito denominado xiridina, que tem um potencial tóxico. Não se deve utilizar a lidocaína em queimaduras devido à ampla absorção desse fármaco e da sua toxicidade cardiovascular. A prilocaína é um anestésico aminoamida de ação intermediária, que é praticamente... A prilocaína é um anestésico aminoamida de ação intermediária que praticamente tem pouca ou desprezível atividade vasodilatadora.
A prilocaína pode causar também metahemoglobinemia, e esse efeito se deve justamente à produção de um metabólito da prilocaína, que é a ortotoloidina. A prilocaína é uma contraindicação importante na obstetrícia por causa do risco de metahemoglobinemia neonatal. Essa metahemoglobinemia ela pode ser tratada com o uso do cloreto de metionino, o azul de metileno, que tem a capacidade de transformar a metahemoglobina, né, com ferro férrico, em hemoglobina com ferro ferroso, por um processo de redução do íon ferro. A filopressina é um vasoconstrictor, né, que é utilizado em associação com a prilocaína para prolongar a ação anestésica, ok? Então é muito comum encontrar essa associação da prilocaína com a felipressina nas formulações anestésicas. A bupivacaína é um anestésico local do tipo amida, com início de ação lento, devido ao seu elevado pKa, mas possui uma longa duração em seus efeitos anestésicos. A bupivacaína é altamente lipofílica e, portanto, possui elevada potência. É um anestésico, né, utilizado, por exemplo, na anestesia epidural e tem mais efeito de bloquear a nocicepção do que a atividade motora, ou seja, fornece anestesia e analgesia sensorial mais prolongada com menos bloqueio motor. Essa propriedade, somada à longa duração e elevada potência do fármaco da bupivacaína, torna esse anestésico bastante útil no bloqueio espinhal, bloqueio de neuroeixo, na raquianestesia, na anestesia epidural e no bloqueio de nervos periféricos. Essas características estabeleceu a bupivacaína como anestésico mais amplamente utilizado no trabalho de parto, na anestesia subaracnoide, e tem um bloqueio, né, de cerca de 2 a 3 horas. Essas características estabeleceu a bupivacaína como um anestésico mais amplamente utilizado no trabalho de parto, na anestesia subaracnoide, em geral tem duração de 2 a 3 horas. Injeções únicas para aplicações de bloqueio nervoso periférico podem fornecer anestesia cirúrgica por até 12 horas. A bupivacaína ela apresenta uma potência anestésica cerca de 4 vezes maior que o dos demais anestésicos locais do tipo amida. Ela é 4 vezes mais potente do que a lidocaína. Esse fato é importante, porque a bupivacaína ela é cardiotóxica e ela é mais cardiotóxica do que a lidocaína, por exemplo. A bupivacaína é 4 vezes mais cardiotóxica do que a lidocaína. E, na prática, a cardiotoxicidade da bupivacaína se evidencia por arritmias ventriculares, depressão miocárdica grave, quadros, né, associados à deflagração de arritmias cardíacas, porque quando em concentrações significativas, a bupivacaína consegue chegar à circulação sistêmica. E uma vez alcançando o coração, ela bloqueia canais de sódio do cardiomiócito durante a sístole, mas se dissocia lentamente dos canais de sódio durante a diástole, de modo que uma quantidade considerável de canais de sódio ficam bloqueados ao final da diástole. E isso propicia a deflagração de arritmias cardíacas. A levobupivacaína é um enantiômero da bupivacaína. Esse anestésico proporciona um menor bloqueio motor e menor cardiotoxicidade em comparação com a bupivacaína, além de apresentar uma duração de efeito bastante prolongada. Ok? A levobupivacaína é bastante utilizada como anestésico epidural e na anestesia obstétrica. Já a ropivacaína, ela é um anestésico local, também enantiômero da bupivacaína, que mantém um bloqueio anestésico com longa duração e, importantemente, é menos cardiotóxica do que a bupivacaína. A ropivacaína pareceu mais interessante para as anestesias epidurais e regionais, em que a dose do anestésico geralmente é maior. Curiosamente, a ropivacaína preserva ainda mais a função motora do que a bupivacaína, ok? Pode ser utilizada, por exemplo, como anestesia epidural, peridural e também no controle da dor do trabalho de parto e pós-operatório. A mepivacaína é uma aminoamida de ação intermediária e compartilha um perfil de ação semelhante à lidocaína, porém com a duração de ação mais prolongada, porque a mepivacaína resulta em menos vasodilatação. Esse agente anestésico tende a produzir vasoconstricção em vez de vasodilatação.
Isso tende a manter por mais tempo o anestésico no local de administração. E essa característica explica uma duração do seu efeito mais prolongado, tornando a mepivacaína uma escolha para anestesia local sem a necessidade de vasoconstrictor. Portanto, a mepivacaína é uma opção em pacientes nos quais o uso de vasoconstrictor não é indicado. A mepivacaína ela oferece mais toxicidade nos recém-nascidos, o que está relacionado com a sua retenção iônica, que é atribuída ao pH mais baixo do sangue dos recém-nascidos e ao pKa da mepivacaína. Ok? Aqui estão as referências que foram utilizadas para desenvolver esta monitoria. Todas elas são referências bibliográficas que estão à disposição para o aprofundamento deste conteúdo. Muito obrigado e excelentes estudos!